Bom, meus queridinhos, o exercício 6 falava assim, ó. Os verbos de ligação são usuais em trechos descritivos. No entanto, o uso exagerado desses verbos torna o texto cansativo. Há duas maneiras de evitar isso: substituir os verbos ser, estar e ficar por outros que indiquem ação ou eliminá-los. No trecho descritivo a seguir, há emprego excessivo de verbos de ligação. A menina estava verde como uma folha de mato. Os cabelos estavam crescidos em touceiras de capim de planta. Os olhos estavam cheios de terra, e as unhas das mãos eram pretas e enormes. Observe o mesmo trecho com alterações. A menina estava verde como uma folha de mato. Os cabelos crescidos em touceiras. Olha só, eu eliminei o verbo estavam e deixei ele implícito nessa frase. Ou seja, apesar dele não estar escrito, como ele já foi citado anteriormente, ele fica implícito aqui nesse pedaço. A ideia dele existe, mas ele não está escrito fisicamente. Então, os cabelos crescidos em touceiras de capim de planta. Os olhos estavam cheios de terra. Eu suprimi o estavam, deixei ele implícito, os olhos cheios de terra. E as unhas das mãos pretas e enormes. Olha só que maravilha, isso economizou bastante trabalho. E eliminou as repetições, né? Agora o texto não fica chato de ler. Altere a redação das frases a seguir, eliminando os termos repetidos. Ok, então aqui pedia para a gente eliminar esses verbos repetidos, certo? O primeiro eu deixo, porque assim esses aqui ficam ocultos, ficam implícitos. A ideia deles está expressa na primeira oração, ok? Aí, pessoal, é importante a gente notar uma coisa. Aqui no exemplo, os períodos estão separados por pontos. Aqui, no nosso exercício, nós vamos separar com vírgulas. Vovô ficava sempre sentado na cadeira de balanço, vírgula, alegre com as notícias que eram boas e inquieto quando elas demoravam a chegar. Os olhos do animal eram cintilantes na noite, e a pelagem era negra e brilhante sob os reflexos da lua. Os cascos eram duros e estavam fortemente fincados no chão. Os olhos do animal eram cintilantes na noite, e a pelagem negra e brilhante sob os reflexos da lua. Os cascos duros fincados no chão. Apesar do verbo estar não se repetir no texto, a gente também pode suprimi-lo sem causar dano ao significado da frase. A frase C dizia assim: os ipês ficavam floridos na primavera e o chão ficava coberto de branco por causa das flores que estavam caídas. Os ipês ficavam floridos na primavera e o chão coberto de branco por causa das flores caídas. Aqui é a mesma coisa. O verbo estar não se repete, mas tem muito verbo de ligação. Dá para suprimir sem prejuízo de significado. O exercício 7 dizia assim: a pontuação foi empregada de maneira incorreta nas frases a seguir. Explique a incorreção em cada uma e, em seguida, faça a correção. Os versos que o menino recitava eram capazes de me fazer chorar. Pessoal, aqui, na verdade, eu li do jeito certo. Eu vou ler como está escrito. Os versos que o menino recitava eram capazes de me fazer chorar. Não tem uma vírgula, tá faltando uma vírgula aqui, ó, nesse ponto, depois de recitava. Os versos que o menino recitava eram capazes de me fazer chorar. Olha só, eu tenho um verbo aqui e eu tenho um verbo em recitava, certo? Quando eu tenho uma oração intercalada dentro de outra oração, né? Os versos eram capazes de me fazer chorar, eu tenho outra oração aqui, ó. Ela tá intercalada dentro de outra oração maior que ela. Ela tem que vir separada por duas vírgulas, uma que a antecede e a outra que vem depois dela. Ok? Combinado? Então, faltava uma vírgula que é depois de recitava. E a B diz assim: a velha Totonha parecia uma avó de gravura
de livros de história. Quem parecia uma avó de gravura de livros de história? A velha Totonha. Eu nunca posso separar o meu sujeito do meu predicado com uma vírgula. Então, aqui a vírgula tá extra. Na A estava faltando e na B estava a mais. O ortografar aqui na página 113 dizia o seguinte: ampliar o vocabulário é essencial para a produção de textos mais expressivos. E é verdade, né, pessoal? Nada como evitar repetições de palavras, né? Nada como saber sinônimos para as palavras, adjetivos que derivam delas. Oriente-se pelo modelo e complete os predicados nominais com os adjetivos correspondentes às palavras destacadas. O escuro me apavora, ele é apavorante. Jamais tive a felicidade de ganhar na loteria, mas meu amigo é o Felizardo que acabou de acertar o número da sorte. Felizardo com Z, hein, pessoal? Discursos vazios me entediam. Sim, eles são realmente entediantes. Não creio nessa história de fantasmas. Para mim, ela não é crível. Eu sei, é estranho, mas é isso mesmo. Esse poema me emocionou. Posso dizer que será emocionante para quem quer que o leia. A voracidade das formigas assustava. Estavam tão vorazes que acabaram com a folhagem em poucos minutos. As areias que se movem são areias movediças. Esta receita precisa de muito óleo. Os bolinhos ficarão excessivamente oleosos. Tempestades me impactam. Elas são deveras impactantes. Perto da escola foi construída uma granja de galos e galinhas. Durante uma visita, aprendemos que essas aves são galináceas e precisam de cuidados especiais. Chegamos nos nossos queridos testes. Olha só, leia o texto sobre o tamanho. Se o maior fosse o melhor, o elefante seria o dono do circo. Pessoal, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho 2 verbos. Antes de eu ler qualquer coisa, temos aqui, ó, fosse e seria. Se eu fosse, se tu fosse, se ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Esse verbo está conjugado no modo subjuntivo, no tempo pretérito imperfeito. É o verbo ser. E aqui seria também é o verbo ser conjugado no futuro do pretérito do modo indicativo. Eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós seríeis, eles seriam. Ok? Os dois são o verbo ser. Já fica uma dica que normalmente eles são de ligação. Olha só, se quem fosse o melhor, se o maior é o sujeito dessa frase. E aí eu tô ligando, né? O verbo ser aqui tá ligando melhor, que é uma característica do maior. E quem seria dono do circo? O elefante. O elefante seria o quê? O dono do circo. O dono do circo é uma qualidade do elefante, né? Uma característica dele. Então aqui, ó, os dois verbos, as duas aparições do verbo ser são de ligação, estão ligando o sujeito ao predicativo dele. Agora vamos ler aqui o exercício. Sobre a frase do texto, é correto afirmar que há 2 períodos. Mas nenhum possui predicado nominal. Se os dois são de ligação, os dois são nominais. O primeiro possui predicado nominal. Ok, essa afirmação está correta, mas está incompleta. Ambos formados por predicado nominal. Ok, beleza, aqui tá lindo. E no segundo, a predicado nominal. Também tá certo, mas a mais correta aqui é a C, C de coração, C de queridinhos da professora.
O teste 2 dizia assim: assinale a alternativa em que o verbo andar liga o predicativo ao sujeito. Então, tem que analisar as frases. A letra A diz assim: com esse trânsito, preferimos andar a pé. Olha só, a desinência do verbo nos diz que aqui eu tenho um sujeito oculto, nós preferimos. Preferimos o quê? Andar a pé. Andar aqui é um verbo intransitivo. Quem anda, anda, ele não precisa de complemento nenhum. E a pé é um adjunto adverbial de modo, certo? A pé não é uma característica de nós, ok? Então, aqui o verbo andar não tá ligando o predicativo ao sujeito, não existe predicativo nessa frase. Então, a A não é. Errado. A B, ó, provas, compromissos, o aniversário do irmão. E Alice andava ansiosa. Quem andava ansiosa? Alice. Alice é o sujeito dessa oração. Ansiosa é uma característica da Alice, certo? Então, aqui o verbo andar está funcionando como um verbo de ligação, ligando o predicativo ao sujeito. A B parece correta, mas vamos olhar as outras, tá bom? Sempre ande devagar em pisos escorregadios. Quem anda, anda, esse verbo é intransitivo, né? Aqui ande tu, eu ando, tu andas, não, é ande você, desculpa, é terceira pessoa do singular no imperativo afirmativo. Ande você devagar em pisos escorregadios. Pisos escorregadios não é uma característica do sujeito você. Então, aqui não tá ligando nada a nada. E andamos uns 4 quilômetros até a cachoeira. Mesma coisa, quem anda, anda, esse verbo é intransitivo, e nós andamos uns 4 quilômetros até a cachoeira, é um adjunto adverbial, ok? Então, esse verbo não tá ligando 4 quilômetros até a cachoeira, não é uma característica de nós, certo? Então, o único verbo aqui que liga o predicativo ao sujeito é na B. B de bonitinhos da professora. O exercício em casa dizia assim: identifique o termo de cada trecho a que o predicado nominal destacado se refere. Os sinos já dobravam para o desgraçado que caminhava para a forca. Era acusado por um crime de morte. Quem era acusado por crime de morte? O desgraçado, ok? Então, esse predicado nominal destacado se refere a o desgraçado. E muito da vida, com suas maldades e as suas grandezas, a gente encontrava naqueles heróis e naqueles intrigantes, que eram sempre castigados com mortes horríveis. Quem eram sempre castigados com mortes horríveis? Aqueles intrigantes. Era ela quem ia de pote na cabeça buscar água no rio, quem tratava dos porcos, quem varria a casa. Nem tinha mais tempo de brincar com suas bonecas. Parecia uma criada, com os cabelos maltratados e a roupa suja. Quem parecia uma criada com os cabelos maltratados e a roupa suja? Sujeito oculto, ela. O exercício 2 dizia assim: reescreva as orações para que passem a ter predicado nominal. Em cada item, empregue o adjetivo correspondente à palavra destacada. Por exemplo, chove muito nesta tarde. A tarde permanece muito chuvosa. Beleza? O garoto tem sono. O garoto está sonolento. Os doentes sempre sentem frio. Os doentes sempre ficam friorentos. Ah, professora, pois os doentes continuam friorentos. Pode ser também. Aqueles sujeitos desconfiavam de tudo. Aqueles sujeitos eram muito desconfiados. O bicho enfureceu-se com os ataques dos garotos. O bicho ficou furioso com o ataque dos garotos. E é isso aí, pessoal. Acabamos o em casa.
agora no próximo vídeo, matéria nova, referente à apostila 2. Ah, mas professora, a gente não tem a apostila 2 ainda. Sim, meu bem, eu sei que vocês não têm, mas ela está disponível no plural para vocês. Se vocês entrarem lá, vocês conseguem acessar a apostila. De qualquer forma, no próximo vídeo, eu vou lançar o conceito. A gente vai direto para o módulo de gramática da apostila nova, tá, pessoal? Porque ele tem totalmente a ver com essa matéria. Então, acho mais fácil a gente já aprender tudo de uma vez. Se sobrou alguma dúvida desse dever, eu vou tirar mais dúvidas com vocês na live dessa semana. Beijinhos e até daqui a pouco.